Paz e graça a todos, irmãos. Irmãos, nós vamos ler, com a ajuda de Deus, o capítulo 5 de Gênesis, a genealogia de Adão. Eu devo confessar, irmãos, que sempre, quando encontro a genealogia na Escritura, costumo pular, que é uns nomes difíceis, não é? E parece que não tem muito sentido, mas depois aprendi que elas foram colocadas nas Santas Escrituras e têm uma finalidade importante, que existe um propósito para elas estarem aqui, serem inspiradas a ser colocada na Escritura para o nosso proveito. E nesta noite nós iremos ler essa genealogia. E nós vamos ler ela inteira, irmãos. E eu prometo que não passará de 20 minutos, 25 minutos, com a ajuda de Deus. Este é o livro das gerações de Adão, no dia em que Deus o criou o homem, à semelhança de Deus o fez, macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. E viveu 705 anos, e gerou a Enos. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos, e morreu. E viveu Enos 90 anos, e gerou a Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 815 anos, gerou filhos e filhas. Foram todos os dias de Enos 905 anos, e morreu. E viveu Cainã 70 anos, e gerou a Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou Maalalel, 840 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã 910 anos, e morreu. E viveu Malael 65 anos, e gerou a Jared. E viveu Malael, depois que gerou a Jared, 830 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Malael 895 anos, e morreu. E viveu Jared 172 anos, e gerou a Enoque. Viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 972 anos, e morreu. E Enoque, e viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais
porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos. E gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, acabamos de ler a Tua palavra, ó Senhor dos Exércitos, e nós te pedimos de todo o nosso coração, ajuda-nos pela Tua misericórdia e pela Tua bondade infinita, ajuda este pobre Senhor que está a pregar e ajuda os ouvintes a entender a Tua palavra. Ó Senhor, nós entregamos os nossos corações, as nossas vidas nas Tuas mãos e aproveitamos, Senhor, a oportunidade de apresentar o Teu servo, o Teu filho, pastor desta igreja, nosso amado irmão Sérgio, aonde ele estiver, Senhor, guarda e abençoa o Teu filho, juntamente com a sua casa e a sua esposa, pois hoje é o dia que se comemora o dia das esposas dos pastores. Senhor, abençoa esta família, pois está fazendo falta aqui, ó Deus. Assim, nós te pedimos, por ele te agradecemos, Jesus nosso Senhor, que é bendito para sempre. Irmãos, esta genealogia tem um objetivo, e o Gênesis, irmãos, conta a história da criação, da queda, da redenção e da consumação, irmãos. Então, a queda trouxe, irmãos, um prejuízo para a raça humana, e Deus preparou, e nós iremos falar destes dois temas, irmãos, da redenção e da consumação, pois nesta genealogia que nós lemos, está, irmãos, inserido estes dois assuntos, e que o Senhor pôs no coração para pregar aos irmãos nesta noite. Irmãos, a queda trouxe, como já disse, esta ruína para a raça humana. Trouxe, irmãos, este mal tão grande na terra, que nós estamos vendo até nos nossos dias, não é? Nação forte, subjugando os mais fracos, trazendo este horror para a humanidade. E isto, irmãos, é razão daquele princípio. Mas aqui, irmãos, como dá até sono nós ouvirmos, viveu tantos anos e morreu, viveu tantos anos e morreu, mas teve um, irmãos, que foi interrompida a sentença. Enoque andou com Deus. E não fala que ele morreu, não é, irmãos?
não morreu. Então, irmãos, quando o pecado entrou no mundo, pela decisão do homem, sendo criatura, se igualar, querer ser igual ao Criador, e já havia, irmãos, o pronunciamento de Deus para Adão, que no dia que ele comesse, certamente ele haveria de morrer. Os irmãos já sabem o engano da serpente para Eva, e ela comeu, deu ao seu marido, e começaram daquele momento em diante a conhecer o bem e o mal. Irmãos, e na sentença que Deus aplicou a Adão, foi, e os irmãos já sabem, não é? Que ele haveria de comer com o suor do seu rosto, amaldiçoou a terra, que ela haveria de produzir espinhos, produzir abrolhos, e ele ia comer com o suor do seu rosto, e todos os dias da sua vida afadigado. E quando plantasse alguma semente frutífera, ia nascer espinhos também, irmãos. Até na sentença do Senhor, e você vai voltar ao pó, porque do pó você foi tomado. E aqui, não é, irmãos? Depois de 800 anos, depois que gerou, Sete morreu. Deus, irmãos, não permitiu que morresse no mesmo dia. Foi a graça de Deus que estendeu a sua existência para que nós pudéssemos estar aqui hoje, resgatados pelo um descendente da mulher, nosso Salvador Jesus Cristo. E como nós cantamos o hino dando glória a Deus pela nossa salvação, não é, amados? Bem, irmãos, e para a mulher, as dores ser multiplicada, é a concepção dos seus descendentes, haveria de sofrer, irmãos, mas não era uma maldição para a mulher, antes pelo contrário, era a bênção de Deus. Ela ia gerar a vida, irmãos, e não tem maldição. Quando o Senhor foi falar com Eva, não falou que nem falou para a serpente e para Adão, não falou nada disto, irmãos, amaldiçoando, não, só falou estas coisas que se cumprem até hoje. E passaram, irmãos, a conhecer o bem e o mal. Passaram, e Eva, irmãos, logo concebeu, e Deus também já tinha falado para a serpente das inimizades entre as duas descendências. Uma, irmãos, não ia ser amiga da outra. Um descendente da mulher haveria de lhe esmigalhar a cabeça, irmãos, derrotar a serpente e tirar dela o seu poder sobre a vida de muitos, irmãos. E a dor que sentiram da maldade, logo quando ela abraçou Caim nos seus braços, já acendeu no coração a esperança. Deus prometeu, e este aqui vai derrotar a serpente. Estava enganada, irmãos, enganada. Naquele filho ela ia, irmãos, conhecer a maldade, conhecer, irmãos, o que era amar, pois logo veio o seu irmão Abel, e
cheio de inveja por causa que sua oferta e o seu sacrifício não foi aceito, se encheu o coração de maldade. Irmão, se encheu o coração de perversidade para não irmos longe. No campo assassinou o seu irmão. Irmãos, e as mães que aqui estão ouvindo a mensagem, imagina se existe dor maior para uma mãe, um filho sem vida e o outro sendo assassino. Existe alguma dor maior do que esta, irmãos, para uma mãe? Não existe. Não existe, irmãos. E ela conheceu na própria vida dela, participando e conhecendo. E ela lembrou na certa, não é? Lá você vai conhecer. Se você comer, você passará a conhecer o bem e o mal. E quando acontecer, você vai morrer, irmãos. Mas havia a promessa do descendente dela, do descendente que ia esmigalhar a cabeça da serpente, um que ia nascer naquela família. Irmãos, esse descendente nasceu muito tempo depois, e esta genealogia, irmãos, separa Caim. Ele não está aqui, irmãos, porque ela tinha um propósito. Ela foi seletiva para indicar uma linhagem aonde ia nascer o Salvador, irmãos. Irmãos, e os irmãos imaginam quando nasceu o Filho de Deus aqui, lá no lar de Maria, como que foi a dor, irmãos. Como foi a dor dela vendo seu filho crucificado, pregado na cruz, e ensanguentado e ferido. Lá, irmãos, olhando aquele quadro, esta é a verdadeira dor que a mulher haveria de passar. Haveria de sofrer esse sofrimento, como nós, não é, irmãos, somos pais e mães, e hoje estamos aqui ouvindo a palavra, ouvindo a mensagem. Quanta dor que os nossos filhos nos faz passar, mas como numa escola aqui dominical nós aprendemos a esperança na nossa família, irmãos. Quantos pais que algumas vezes não dormem à noite, e mães também, onde está a minha filha agora? Aonde será que está? E dói no peito e sofre a dor, não é? Santo é o nome do Deus vivo, irmãos. Mas se nós perseverarmos na oração pela nossa família, o maligno um dia terá que fugir da nossa casa e deixar a nossa família em paz, não é, amados? E assim, irmãos, quando veio esta linhagem, nenhum de nós, irmãos, estávamos inscritos aqui. Nós éramos estrangeiros, forasteiros, e na certeza, irmãos, estava na lista de Caim. No capítulo 4 mostra uma listagem ali dos filhos de Caim, mas o Redentor, na sua graça e pelo seu evangelho, irmãos, e pela sua bendita vontade, nos arrancou daquela descendência e nos enxertou na boa oliveira. Irmãos, nos colocou na graça, irmãos, pelo seu poder e pela sua vontade, e nos deu, irmãos, o privilégio de agora, já justificados, perdoados pelo Senhor, andarmos com Deus nesta terra. E a igreja foi formada para isto, irmãos.
andar com Deus aqui no mundo, ser a testemunha, ser, irmãos, e levar a glória de Deus para os quatro cantos da terra, espalhando a salvação para aqueles que nos cercam e vendo em nós a imagem de Deus novamente sendo formada, longe do mundo, irmãos. Luz e trevas não combina. A igreja, os salvos estão na luz, tem que resplandecer a luz em nós, irmãos, da nova criação. E esta mensagem vem primeiro para mim. Se há algumas trevas em nós, irmãos, das obras infrutuosas das trevas em nós, em nome de Jesus, deixamos ela, que em breve o Senhor voltará a buscar a sua igreja, e aquele que não estiver preparado vai ficar, irmãos, vai ficar. Não é eu que estou inventando, irmãos, isto para pregar, não. Lembra que quando tinha as 10 virgens, numa nossa reunião de pequenos grupos, foi falado isto, irmãos, as 10 virgens, todas elas eram virgens, num outro contexto, não é? Virgens, mas se fosse aqui a igreja se assentava junto conosco, escutaram uma voz, aí vem um ponto, saiu ao encontro, elas estavam dormindo, levantaram às 10, vamos encontrar, mas as lâmpadas se apagaram. Os irmãos sabem o que quer dizer isto, irmãos? É que se assentaram a ouvir, mas a graça, as mensagens não fez efeito nenhum na vida. Viviam como as nécias, viviam como aquelas que não tinham prudência no viver. Ficaram para fora, irmãos. As 5 que estavam com as lâmpadas acesas entraram. E fechou-se a porta. Irmãos, uma vez disse isso aos irmãos, fiquei preso dentro de um elevador com a porta fechada, não podia sair, e me deu um desespero, uma aflição. Como que eu vou sair daqui agora? Sabia que iam consertar lá e o elevador ia funcionar, não é? Funcionou e eu saí. Mas e esta porta, irmão, se fechar e te pegar desprevenido, desprevenida, e você saber que nunca mais ela vai se abrir? Nunca mais vai se abrir. E não haverá retorno, não haverá forma de escapar. Se tem alguém aqui que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor, hoje é teu dia. Aceita-o na tua vida, Ele é o resgatador da tua alma. É o teu Salvador. Confesse os teus pecados a Ele. Diz: Senhor, me perdoa. Senhor, me ajuda. Senhor, eu preciso da tua graça. E a mão salvadora do Senhor se estenderá na tua vida. Irmãos, então aconteceu aqui, irmãos, com esse que representa o arrebatamento da igreja. Ele andava com Deus. E como andar com Deus, irmãos? O contrário é andar com o inimigo, não é? E o inimigo está na mão, o mundo está na mão do inimigo. O que é que te deixa feliz? Porque quando o homem caiu, ficou idólatra. Os irmãos leiam em Romanos, capítulo 1, o que aconteceu com o homem idólatra. Não é só fazer uma imagem, não é? Uns têm a idolatria no automóvel, outros no dinheiro, outros, irmãos, em tantas outras coisas, são orgulhosos, são altivos, amam-se a si mesmo, não é?
e vão caminhando assim, e algumas vezes sentam na igreja a ouvir a palavra. Hoje para mim, irmãos, primeiramente a mim, a mensagem vem para que nós fujamos do mundo e andamos com Deus, irmãos. Andar com Ele é ter a nossa mente, o nosso coração cheio de humildade, de mansidão. Senhor, me ajuda, caminha comigo, porque nós fomos feitos para andar com Deus, irmãos. Andar com Ele, esta foi a finalidade de Deus fazer o homem. Lembra quando Adão estava no paraíso? Lá toda a tarde, irmãos, imagina que maravilha, que glória, irmãos, no paraíso, o sol ia virando dia e Deus aparecia para falar com o homem, conversar com ele, ter comunhão. Nenhum animal, irmãos, nenhum cachorro, nenhum macaco, porque Deus não falava com a criação inferior, porque não tinha a sua imagem, mas o homem não, irmãos. E outra coisa que o Senhor me ensina a mim e a toda a congregação: nós não somos, irmãos, animais, só que temos o raciocínio, como se fala. Não, irmãos, não somos animais racionais, nós somos imagem do Deus vivo. É necessário que nós aprendamos a andar com Ele, desprendendo o nosso coração das coisas deste mundo e caminhando, olhando para cima, e tudo aquilo que nós temos necessidade, o Senhor proverá. Irmãos, e nós estamos chegando, como nós lemos aqui de Enoque, que caminhava com Deus. Caminhava com Deus, e algumas vezes, irmãos, caminhar com Deus não traz assim progresso material. Algumas vezes o nosso sapato se gasta, a nossa roupa envelhece, o nosso corpo vai se definhando e vamos ficando doentes. Não é, irmãos, cheios de ruga, algumas vezes o cabelo cai ou embranquece. Temos necessidade, irmãos, mas os irmãos se lembram, e nisto está inserida a vida de um que foi arrebatado desta terra também. Vestia de pelos, irmãos. Está escrito que andava pelas cavernas da terra, os montes e escondidos. Elias estava com este grupo. Doente, com depressão, sabe, irmãos? Depressivo, se escondeu numa caverna. E o Senhor passou num vento, fogo, e vinha destruindo as penhas. E o Senhor passou com uma voz calma: o que você faz aqui, Elias? Eu tenho sido, se fosse nós, o irmão poderia dizer, não é, a irmã? Eu tenho sido uma crente zelosa, eu tenho trabalhado, eu tenho feito, mas parece que não tem resultado nenhum. Parece que não me vem nada, parece que eu não consigo nada. Não é, amados? Algumas vezes nós passamos e entramos na caverna. E se hoje tu estás aqui ouvindo a mensagem, e tu estás na caverna, a mensagem vem direto para a tua vida. Direto para a tua vida, e para a minha também, irmãos. E o Senhor falou para ele, que demora um pouco para cumprir o processo, não é? Vai, Elias, o deserto de Zim, unge Eliseu profeta no teu lugar, Azael rei da Síria, e continua a tua marcha. E um dia, irmãos, para nós não sermos extensos, que eu prometi só 25 minutos, não é? Andando passou o Jordão, junto com Eliseu. O
os dois caminhando. E Eliseu viu os carros do céu e os seus cavaleiros. Meu pai, meu pai. E Elias subiu direto e se apresentou diante do Rei eterno. E a igreja, irmãos, que andar com Deus, como Enoque também, um dia o Senhor virá a buscar os seus filhos aqui na terra, a buscar o seu povo, e queira o Senhor me achar preparado para esse encontro divino. Nunca mais o irmão haverá de chorar, irmão. Irmã, nunca mais você vai ficar na escada esperando o que será que está acontecendo com a minha filha, com o meu filho. Nunca mais. Já no descanso com o Senhor haveremos de ter alegria permanente. Nós passamos, irmãos, por esta crise tão grande de enfermidade, perdemos amigos, perdemos pessoas, os nossos parentes, alguns foram embora desta terra, não é? Mas naquele dia, na transformação, na ressurreição, aqueles que já foram ressuscitarão primeiro, para a alegria da tua alma, irmão, e da nossa. Encontraremos com aqueles que já dormiram no Senhor. É esta a nossa esperança. Então, irmãos, compensa nós servimos ao Senhor de todo o nosso coração, irmãos, entregarmos na vida. Irmãos, tem uma passagem que me faz lembrar o Senhor, em Hebreus, capítulo 12, que fala a respeito de andar. E andar com Deus, a pessoa não precisa nem ter perna, irmãos. Algumas vezes é aleijado, outras vezes, irmãos, sofre um derrame e não consegue andar. E andar com o Senhor, irmãos, é no coração, no íntimo, pensando nele, não é? E Hebreus fala assim, irmãos, o escritor escreveu, diz: portanto, tornai a fortalecer e levantar as mãos cansadas e fortalecer os joelhos trementes, para aqueles que manquejam não se desvie inteiramente, mas antes seja sarado. Então, irmãos, esta mensagem, se eu tiver algum problema nos meus pés espirituais, alguma coisa que me desvia de caminhar com Deus, a mensagem é para sarar as nossas almas, sarar a nossa condição espiritual, e nós prometermos ao Senhor: Senhor, eu quero ser fiel, eu não quero que a porta fecha e eu bater, abre, e ninguém vir me socorrer. Entendemos? Deixa, irmãos, alguma vaidade. Eu não entendo bem, irmãos, mas eu ouço falar aonde eu vou no meu trabalho, tantas coisas, de sala, de lugares onde as pessoas ficam fechadas e comentam tanta barbaridade, e que não haja nenhum de nós com esta vontade de ver salas, de ver, irmãos, coisas lá que se ajunta aquele povo dentro de um lugar fechado, de um confinamento. Não é, irmãos? É pecado ver, mas atrapalha o andar com Deus na terra, irmãos. Desvia, desinteressa a mente de andarmos com o Senhor. E nós temos que ser a luz desse mundo e não nos misturarmos com o mundo, irmão. Não, sermos luz, e Deus haverá de nos abençoar, como foi prometido pelo nosso Redentor, irmãos. Espalhados neste mundo, andando, Ele prometeu para nós andarmos, não é? Ide, anunciai o Evangelho a toda criatura. Eis que eu estou convosco todos os dias. Não foi assim? Caminhando está o Senhor na nossa vida, nos acompanhando, nos ajudando na nossa missão de glorificarmos a Deus aqui nesta terra, por onde nós passarmos. Já
caminhando para o final, irmãos, vamos buscar o Senhor. E ninguém é grande, irmão, ninguém. Se Deus faz alguma coisa, não é para engrandecer homem, engrandecer pessoas. Ninguém é nada, irmãos. A glória tem que ser dada por nós a Deus e a Jesus Cristo, nosso Salvador, irmãos. Ninguém é nada, ninguém é maior do que ninguém. Nós todos somos iguais, irmãos. Deus é o grande no nosso meio. Esta é a mensagem.